Essa noite eu queria falar de uma forma diferente, talvez, a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, talvez quase um culto-ensino, né? Quem aqui deseja descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Amém? Segunda pergunta, quem aqui deseja seguir a vontade de Deus para a sua vida? Amém? Aleluia! Esse amém tem que ser bem forte. Todos nós queremos. E esse, acredito que até hoje, é um dos maiores dilemas da vida do ser humano. É um dos maiores dilemas que a gente vive na sociedade. Se a gente conversa com as pessoas, por que muitas vezes nós nos tornamos presas fáceis de falsos ensinos, de doutrinas erradas, de falsas promessas vazias? Porque muitas vezes nós nos deparamos com um desejo e um vazio dentro do nosso coração. Qual o desejo? O desejo de encontrar um propósito, sim ou não? Por que muitas vezes as pessoas desistem da sua própria vida? Porque de fato não encontram um propósito. De fato ainda se encontram com o coração vazio, desejando algo que talvez da forma com que elas desejam nunca vão encontrar. Por isso é de extrema importância que a gente conheça a vontade de Deus, da forma com a qual o Senhor está nos revelando. Não é uma vontade mística da vontade de Deus, a qual Deus tem para cada um de forma específica. Talvez Deus amanhã olhe para o Josias e diga assim: Josias, largue esse ramo de trabalho e vá para outro. Essa é a vontade de Deus para o Josias, são coisas específicas, revelações específicas que Deus pode olhar para Valesca e dizer: Valesca, eu não estou gostando dessa forma com que tu está conduzindo tal coisa, faça isso. E é algo específico para Valesca. Agora existem coisas que Deus tem para todos nós, para todos os seus filhos, para toda a sua igreja, para todo o seu povo, indiferente de sexo, indiferente de opinião, indiferente de igreja, indiferente de ministério. E isso é de extrema importância, nós conhecemos essa vontade de Deus, porque ao mesmo tempo que essa vontade de Deus, ela nos desafia, ela também nos conforta. Ela nos desafia porque Jesus nos chama, nos tira de um lugar onde nós fazíamos a nossa própria vontade. Sim ou não? Até que Jesus nos chamou, até que Jesus chamou o seu Nilton, até que Jesus chamou a Júlia, nós estávamos lá, cada um fazendo a sua vontade. E como a gente sempre falava num ditado humano, irmão, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, né? Então estava cada um cuidando da sua. Agora, porém, para nós que nascemos de novo em Cristo, isso já não é mais uma realidade, até porque agora Deus nos chama a amarmos o próximo como a nós mesmos, ou seja, nós temos responsabilidades agora pela vida do outro. Nós não somos somente responsáveis pela nossa própria vida, agora Deus nos chama a uma nova realidade. E por isso Ele nos desafia, porque antes nós estávamos desse lado fazendo a nossa vontade, conforme melhor nos parecia. E todos nós sabemos que esse caminho estava nos conduzindo para um caminho de morte. Agora Deus, Ele nos chama através da nossa fé em Jesus Cristo, para nós, esse é o convite de Jesus, abandonarmos a nossa vida e seguirmos ao Senhor. Amém? É isso que Ele diz: ei, aquele que quiser vir após mim, Jesus faz um convite. Ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, negue-se a si mesmo, abandone a sua forma de viver. Abandone o seu jeito de pensar. Abandone o seu jeito de ver as coisas. Negue isso. Tome a sua cruz. O que significava a cruz? Um lugar de pecado, um lugar de morte. Então o que ele está dizendo? Tome a sua cruz, assuma a partir de agora os seus pecados, assuma a partir de agora os seus fardos e siga-me. A partir de agora, siga-me. O que Jesus estava querendo dizer, o que Jesus estava nos falando, o que Jesus estava nos propondo, é um desafio de nós abandonarmos a nossa vida e seguirmos Ele,
seguirmos a vida dele, imitarmos a ele, vermos como ele vê, pensar como ele pensa, sentir como ele sente, se mover como ele se move. Quantos estão me entendendo? E ao mesmo tempo, esse Jesus, ele nos conforta, porque ele diz que se nós seguirmos a ele, agora nós já não somos bastardos, agora nós já não somos filhos da condenação, agora nós somos filhos da luz, agora nós temos um pai. Agora nós não deitamos a nossa cabeça no travesseiro como quem está preocupadíssimo com a sua própria vida, porque agora nós temos um pai que zela por nós, um pai que inclusive diz que dá aos seus enquanto esses dormem. Então é como se Jesus nos desafiasse a uma vida, que ele dissesse assim: olha, eu estou desafiando vocês, largando vocês com uma bicicleta sem rodinha de cima da lomba, mas ao mesmo tempo eu estou confortando vocês, dizendo que eu estou lá embaixo para segurar caso vocês caiam. Vocês estão me entendendo? Então Deus, ele nos faz esse convite, ele nos desafia a abandonarmos o nosso estilo de vida, a caminharmos no estilo de vida de Jesus, e ao mesmo tempo ele nos conforta, porque nós temos ainda uma natureza caída dentro de nós, que contraria essa nova natureza de Deus. Então ele diz: Ana, vem, pela fé. Irmão, é que nem criança na lomba, de fato, quando o pai está ensinando a andar de bicicleta sem rodinha, porque o pai diz: vem, o filho sabe andar ou não sabe? Sim ou não? Não sabe, mas o pai diz: vem, e o filho vai pela fé no pai, porque ele mesmo não sabe. E depois da queda, ele descobre que ele poderia cair várias vezes, que o pai em todas o levantaria. Então o evangelho, a essência do evangelho é essa: ao mesmo tempo em que Deus está nos desafiando, o próprio Senhor também está nos confortando. Spurgeon diz que o evangelho ele diz que ele é uma oportunação para aqueles que estão fora da presença de Deus, e ele é conforto para aqueles que estão na presença do Senhor. Ele é uma oportunação quando nós estamos longe de Cristo, porque ele diz: ei, você está em uma vida que está te levando para a morte, você está em uma vida errada, você está em uma vida que não glorifica ao Senhor, você está em uma vida em que não agrada ao Senhor Jesus. E quando nós aceitamos o Cristo, quando nós absorvemos a mensagem do Evangelho no nosso coração, ela é conforto. Conforto porque nós vamos continuar falhando. Amém? E ele diz: mas eu estou com vocês. Continuem. Pode 7 vezes cair o justo, que todas as vezes o Senhor o levantará. Se vocês pecarem, eu falo isso para vocês, não pequem, como disse João, mas se vocês pecarem, saibam que agora vocês têm um advogado junto ao Pai, e ele vai interceder por vocês. Então o Evangelho faz isso. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, que Deus, ele não se restringe somente a esse caráter paterno de cuidado, mas Deus também é justo. Por isso que há a condenação. Deus também é santo, por isso Deus, ele não tem parte com o pecado. Quantos estão me entendendo? Então Deus, ele não é uma ideia, Deus é uma pessoa. Nós precisamos conhecer Deus como uma pessoa que de fato nos amou, nos cuida, no mais íntimo, nas mais pequenas das nossas causas, irmão. Quantos aqui, eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas, às vezes estão em casa e dizem: ai, como eu queria comer um docinho, e chegar alguém com um docinho na porta. E quantos aqui estavam no leito de morte? Tem pessoas aqui que estavam no leito de morte, e Jesus foi lá e reviveu, ressuscitou. Ou seja, se a gente parar para pensar no caráter desse Deus, esse Deus é aquele que ressuscita dos mortos, e é aquele que leva um brigadeirinho na porta de alguém que quer comer um docinho. Então Deus das grandes causas é um Deus que se importa conosco na forma de às vezes até nos mimar. Mas Deus não para aí. Ele também é justo, ele também é santo. Amém? Da mesma forma, Jesus
Não é somente um cara legal a ser seguido, cujo comportamento é um comportamento maneiro e digno de ser imitado. Uau, I love you, Jesus. 100% Jesus. Não, mas esse Jesus é um Jesus que ele foi massacrado, ele foi morto no madeiro. Esse Jesus, ele não veio só nos imitar, nos trazer um novo comportamento como quem traz uma nova moda. Não, houve sacrifício, houve um plano, houve um propósito. Esse Jesus, ele veio como um cordeiro, ele morreu como um cordeiro, mas vai chegar um dia que esse Jesus também, ele vai vir como um leão. Esse Jesus que morreu como um cordeiro, ele nos traz o conforto de que ele nos salvou. E esse Jesus que morreu como um cordeiro, ele também nos traz o temor de quem vai vir para julgar as nações. Então, se nós pensarmos a respeito disso, se nós pensarmos nas características, e eu falei poucas aqui, de Deus Pai, se nós pensarmos nas características de Cristo, nós vamos entender que a vontade de Deus, ela é muito mais profunda que meramente um comportamento humano. Se nós pensarmos na característica do Espírito Santo, eu lembro que assim que eu me converti, assim me era ensinado, né? Quer falar com o Espírito Santo? Diz para ele sentar no banco do carona do teu carro e vai conversando com ele. Quem nunca ouviu isso? Só que o Espírito habitava dentro de mim. Era como se eu dissesse, sai daqui e senta ali. Só que nós esquecemos que a faceta do Espírito Santo também não é só ser esse amigo que nos ouve, que fala conosco, que nos constrange, mas ele também nos convence do pecado. Esse Espírito, ele também é santo. Esse Espírito, ele também não tem parte com o pecado, ele ainda que habite dentro de um pecador. É um tesouro que Deus colocou dentro de vaso de barro. Então esse Espírito, ele também é santo. Esse Espírito, inclusive, Tiago 4,5 vai dizer que esse Espírito, inclusive, ele é ciumento. À medida em que nós vamos amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Tiago está dizendo, olha, vocês quando amam as coisas do mundo, vocês são inimigos de Deus, e não sabem vocês que o Espírito Santo tem ciúmes de vocês. Ou seja, nós precisamos conhecer essas facetas da vontade de Deus, para que a gente compreenda a nossa conversão e para que a gente caminhe com mais profundidade em direção à vontade de Deus, para que de fato o mundo que ainda está em nós incrustado, o pecado que ainda está agarrado em nós, nos solte, para que a gente caminhe em novidade de vida, para que a gente seja luz para as nações, para que a gente não fique enredado nos nossos problemas e nos nossos pecados e consiga ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Vocês estão comigo aí? Por isso entenda uma coisa nessa noite, a vontade de Deus, ela não é uma roda da sorte. Deus, irmão, Ele planejou tudo o que Ele fez, e nada fugiu do seu controle, nada. Aí você vai lembrar daquele dia ruim e vai dizer, não, aquele dia fugiu, aquele dia não estava nos planos dele. Nada fugiu do seu controle, Ele continua soberano sobre todas as coisas. Não tem um fio de cabelo caindo que ainda não esteja caindo sem a permissão do Senhor. Ele continua no controle. Se você está aqui nessa noite, foi o Senhor quem te conduziu. Ele continua soberano sobre todas essas coisas. Deus não pegou a Kelly e disse assim, deixa eu ver o que eu tenho para Kelly. E nem Silvio Santos. Ah não, hoje eu tenho um dia bom. Não, hoje eu tenho um dia mau. Mas Deus opera em nós a partir da sua natureza, a partir da natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir dessa vontade, Deus vai operando em nós o seu plano redentivo. E hoje eu quero compartilhar com vocês a profundidade que esse encontro que nós tivemos com Jesus atinge. E por que Jesus era tão contrário à doutrina dos fariseus, que mediam pertencimento com uma régua simplesmente comportamental. Vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos de uma verdadeira conversão. Primeira coisa que nós precisamos entender em relação aos efeitos da nossa conversão é que uma verdadeira conversão, ela é de dentro para fora. Amém?
Por que é importante? Tem coisa aqui que a gente vai falar que pode parecer muito raso, muito simples, mas é de extrema importância e vocês vão entender o porquê e os efeitos que isso tem na nossa prática. Por que é importante nós entendermos que a conversão, ela é de dentro para fora? Porque talvez se você vê amanhã alguém com uma roupa que talvez você não concorde, você vai olhar e vai dizer, aquele não é crente. Ou seja, sem conhecer e sem se relacionar, nós nunca vamos poder entender e ter discernimento de quem é de Deus e de quem não é de Deus. Porque nós precisamos conhecer os frutos dessa pessoa. Frutos você só conhece se relacionando. Amém? Por isso que a verdadeira conversão, ela é de dentro para fora. E quando nós temos esse real encontro com Jesus, a primeira coisa que nós vemos que Deus faz em nós é Deus mudando a nossa, primeira coisa lá em cima, Deus mudando a nossa natureza e o nosso coração. Eu vou só falar as passagens que a gente vai correr bastante na Bíblia, viu? Para a gente ganhar tempo, se você quiser anotar e depois ler em casa. João 3,5, Jesus disse assim, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se ele não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Até aí. Jesus estava tendo um embate aqui com um dos fariseus, e Jesus estava dizendo, olha, não adianta, sem um novo nascimento, sem que Deus, de fato, altere a natureza interna do coração, você não consegue ser um discípulo, você não consegue ter acesso à salvação, você não consegue ser salvo, você não consegue reinar com Cristo, você não consegue produzir frutos dignos de arrependimento. E Nicodemos olha para Jesus e diz assim, mas como vai voltar um homem no ventre? Jesus estava falando de um novo nascimento, um nascimento espiritual, um nascimento que acontece no coração, um nascimento qual, quando nós nos encontramos com o Senhor, nós não só sentimos, que tem gente que diz, o evangelho não é sentimento. Por favor, não tire o sentimento do evangelho. Conversão não se fundamenta no sentimento, mas ela não tira fora o sentimento, porque todos nós, quando nos convertemos a Jesus, nós sentimos a presença do Senhor. Amém? Então a primeira coisa que Deus muda nesse processo de conversão, e todas essas que eu vou falar, a gente precisa buscar em Deus, é a mudança do nosso coração. Romanos 8,16, Paulo diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que agora somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós, é que agora, que nós convertemos o nosso coração a Jesus, nós nos tornamos agora filhos de Deus, agora nós nascemos do Espírito, então Deus está nos dando uma nova natureza. Ele está dizendo assim, Júlia, ainda que em carne você tenha vindo do Sávio e da Clenir, eu quero te dizer que a partir de agora tu é minha filha. Há uma nova natureza. Ezequiel vai dizer que Deus daria para nós o seu Espírito, colocaria dentro de nós o seu Espírito, e Ele nos tiraria um coração de pedra, e Ele colocaria dentro de nós um coração de carne. Escute uma coisa, o que é um coração de pedra? Um coração endurecido. Um coração endurecido é um coração que não tem sensibilidade ao seu Criador. Por isso que Deus diz que quando Ele derramasse o seu Espírito viesse habitar dentro de nós, Deus tiraria o nosso coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne, ou seja, um coração no qual agora há vida. Então no nosso coração agora há vida de Deus. O que Deus está querendo nos dizer aqui? Que fora aqueles que não receberam um novo coração, ainda caminham com um coração de pedra. Então quando a gente ora, muitas vezes eu orei, Senhor, tira o meu coração de pedra, me dá um coração de carne.
né? Todas as vezes que a gente está meio frio na fé, a gente faz essa oração. Mas não é isso. Coração de pedra é para aqueles que não creem no Senhor Jesus. Aqueles que creem no Senhor Jesus, esses já receberam do Senhor um coração de carne. Eles já receberam do Senhor um coração sensível àquele que nos dá a vida. Amém? Então a primeira coisa que Deus muda em nossa vida, em uma verdadeira conversão, é a nossa natureza, é o nosso coração. Por isso que Paulo, quando está falando dos dons lá em 1 Coríntios 13, ele vai dizer lá no final: gente, se vocês não tiverem amor, ainda que vocês deem tudo aos pobres, ainda que vocês entreguem o próprio corpo a ser queimado, ainda que vocês tenham um dom, se vocês não tiverem amor, isso aqui nada serve. Que Paulo estava dizendo assim: se vocês não tiverem um coração de quem nasceu de novo, isso daqui é só religião. Se a essência que move vocês, se aquilo que de fato movimenta vocês não for uma nova natureza, não for porque vocês são filhos de Deus agora, então tudo que vocês fazem a partir de agora é mera religião, é mera atividade. Então isso, só nós entendemos a nossa natureza, já é motivo para que muitas coisas caiam por terra, para que o propósito pelo qual nós buscamos ao Senhor e buscamos estar mais parecidos com Jesus, não seja as coisas que o Senhor pode nos dar, mas seja aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez em nós. Amém? Então, se nós de fato recebemos o efeito de uma verdadeira conversão, a primeira coisa que o Senhor muda em nós é a nossa natureza e coração. Segunda coisa que o Senhor muda em nós, a nossa origem e a nossa matriz original. Efésios 1:4, Paulo diz que Deus, Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, olha, a segunda coisa que uma verdadeira conversão, o entendimento de uma verdadeira conversão, ela gera em nós. Agora, nós descobrimos que, como a gente falou aqui, ainda que eu tenha vindo do meu pai e da minha mãe, eu descobri que a minha origem, ela não é humana, a minha origem é celestial. Então Deus olhou para a dona Conceição, Deus olhou para o Lucas, e Ele gerou eles nele antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Significa que antes de Deus ir lá criar céu, terra, Ele já tinha a dona Vanete aqui nele, Ele já tinha o André aqui nele. Ou seja, você foi planejado, você não é um acidente. Ah, mas o meu pai e minha mãe dizem que eu sou um acidente. Para eles, para o Senhor não. Amém? Você não é um acidente, você foi desejado por Deus. Porque antes da fundação do mundo, e como a gente falou, o Senhor é soberano, Ele planeja tudo que faz, e faz tudo com êxito, segundo a sua vontade. Nada se apaga da sua vontade, nada foge do seu querer. Se você está aqui, saiba disso, o Senhor te desejou, você não é um acidente. E isso também nos conecta à nossa matriz, porque se o Senhor é a nossa origem, o Senhor também é a nossa matriz. E isso vai nos quebrar um segundo paradigma aqui, o de nós, como a gente falou no culto passado, de nós pegarmos a explicação da nossa vida terrena e tornar ela uma justificativa. O que isso quer dizer? Que a nossa matriz mudou. Ah, eu sou assim porque o meu pai... Beleza, isso é a explicação, mas não é a justificativa. Por quê? Porque agora você já descobriu a sua matriz original. Então, a explicação, ela me posiciona no lugar que eu estou, mas ela não justifica a minha permanência nesse lugar, porque agora eu descobri a minha nova matriz. Se a minha matriz é o Senhor, se eu estava nele antes da criação do mundo, significa que a minha matriz é o Senhor. E olha que legal isso, como a gente justifica as nossas falhas nos nossos pais, sim ou não? Eu sou assim porque meu pai isso, minha mãe isso. Amém, todos nós carregamos que fomos criados por eles, não tem como escapar. Agora, isso vai fazer a gente ser desafiado a dizer assim, eu sou assim agora por causa do meu pai.
mal a gente diz, né? Não, é que eu tenho esse comportamento por causa do meu pai e da minha mãe. Agora chegou o momento de a gente produzir isso pro bem. De alguém dizer para nós assim, que legal isso que tu fez, eu vi que tu deu um abraço no morador de rua ali da esquina. É que meu pai me fez assim. Eu vi que você perdoou o irmão lá, meu pai me fez assim. Amém? Então a segunda coisa que uma conversão faz, ela nos conecta à nossa origem, ela nos conecta à nossa matriz. Então é Deus te dizendo assim, ei Kelly, como é que é o nome do teu pai e da tua mãe, Kelly? Marcos e Raquel. Kelly, olha para o Marcos e Raquel, para o Marcos e para a Raquel agora, como diz Hebreus lá, com misericórdia, porque nossos pais, eles nos criaram da forma que melhor lhes parecia. Então nossos pais, eles fizeram atrapalhadas, nos criaram da melhor forma possível, seus erros e tal, assim como a gente vai falhar com os nossos. Mas eles nos criaram com o que eles podiam, da forma com que eles entendiam. Amém? Agora, porém, nós fomos iluminados pelo Senhor na revelação de que o Senhor é a nossa origem. Logo, por isso que o Senhor vai dizer em Romanos, olha, vocês agora têm pai. Vocês não têm só um Criador. Porque a gente podia dizer, Deus me criou, mas também me atirou, né? Porque criar, é como se a gente dissesse assim, não adianta fazer filho e atirar no mundo. Então Deus diz assim, para que isso não aconteça, eu vou dizer para vocês que eu não sou só criador, eu também sou pai. E não sou só pai, também sou presente. Por isso eu não vos deixarei órfãos, mas vou colocar ainda dentro de vocês o meu espírito, que vai clamar dia e noite, Abba Pai, que vai lembrar vocês que vocês são meus filhos. Amém? Então a segunda coisa de uma verdadeira conversão é Deus nos curando da nossa rejeição humana, por pior ou por melhor que ela seja. Porque às vezes nós podemos ser fãs dos nossos pais, idolatrar os nossos pais, ao ponto de Deus estar nos dando uma direção e dizer, mas meu pai me falou outra coisa. Não. Mas agora você precisa se conectar à sua origem. Você tem um pai muito maior do que esse daí. Ainda que você ame seu pai, respeite ele, amém? Não é isso que eu estou falando. Mas agora nós nos conectamos à nossa origem. Aleluia! Terceira coisa que o efeito de uma verdadeira conversão gera em nós. Deus também alterou o nosso destino. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O salário do pecado é a morte. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. De quem Paulo está falando aqui? O diabo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Então Paulo está contando nosso testemunho, né, irmão? Nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, cada um fazendo o que queria, seguindo os nossos desejos e os nossos pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então olha isso, nós, como o mundo, Paulo está dizendo aqui, quando eu falar mundo, é aqueles que não creem em Jesus, nós éramos merecedores da ira, porque sobre o pecado vai vir a ira de Deus, amém? O cálice da ira de Deus. Então Deus, Ele não nos salvou do diabo, repita comigo, Deus não me salvou do diabo, Deus me salvou da sua própria ira. Então Deus, Ele não nos salvou do diabo. Tem gente diz, Deus me salvou do diabo, vai me salvar do diabo. Irmão, o diabo só vai ir para o inferno porque Deus vai enviar ele para lá, amém? Então o diabo não vai estar de boa e aqueles que forem condenados vão estar queimando. Ele vai estar queimando junto com aqueles que forem condenados, porque ele já é condenado, amém? Quantos aqui às vezes tinham essa visão do inferno? O diabo dando chicotada nos outros, pá! E ele vivendo de boa, né? Tomando Red Bull, pá! E chicoteando, você fez isso, você fez aquilo. Irmão, o diabo vai estar queimando igual.
Não existe luta entre bem e mal. O diabo não é um opositor de Deus, o diabo é um opositor do homem. Ninguém se iguala ao Senhor. O diabo, ele se submete ao Senhor, ele querendo ou ele não querendo. Amém? Então, nós éramos merecedores da ira, então automaticamente, por conta de nós vivemos no pecado, nós merecíamos a ira de Deus. A ira de Deus, o cálice da ira, ele vai ser derramado nos últimos dias sobre os filhos da desobediência, sobre todos aqueles que vão ser condenados. Nós vamos para lá? Não, né, irmão? Aleluia! Nós não vamos para lá em nome de Jesus. E por que nós não vamos para lá? Porque nós nos encontramos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos salvou da condenação e da morte, o qual, agora escute isso, todo pecado vai ser condenado, todo pecador vai ser condenado pelo seu pecado. Como assim, eu vou ser condenado pelo meu pecado? Não. O cálice da ira que era para ser derramado sobre nós que cremos em Jesus Cristo, foi derramado sobre o Cristo na cruz do madeiro. Por isso ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus, porque era santo, não tinha pecado, foi o único capaz de suportar o cálice da ira do Senhor. Então todo pecador vai ser punido. A nossa diferença é que o nosso foi punido em Jesus Cristo. Então entenda o peso que Jesus levou sobre si pelo meu e pelo seu pecado. Tudo que aqueles que vão ser condenados vão receber sobre si, Jesus nos livrou. E por isso, irmão, que o evangelho da prosperidade, ele gera uma indignação na gente. Quando o irmão diz assim: eu estou buscando a Deus só para ele me dar um carro. Cara, um Cristo, o Filho de Deus, veio, morreu pelos nossos pecados, foi derramado sobre ele o cálice da ira, a condenação eterna que estava reservado para nós que somos pecadores. Agora, pela fé nele, na sua morte e na sua ressurreição, nós podemos, como diz a música, crer no amanhã. Nós vamos habitar na presença de Deus eternamente, porque sobre Jesus foi derramado o castigo dos nossos pecados. Amém? Olha o que Paulo continua dizendo: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Portanto, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses 1,13 diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então a gente não precisa fazer... As pessoas dizem: você precisa fazer tal e tal coisa para você herdar o reino, não sei o que, não, esses são salvos, esses reinam. Não, ele nos transportou é passado, é o que aconteceu, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Todo salvo vai reinar, não existe essa distinção na palavra de Deus. Né? Isso às vezes se torna uma obra do legalismo. Você precisa fazer muito para você reinar. Não. Todos nós que cremos em Cristo vamos reinar com Ele, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia! Paulo ainda diz: quando vocês estavam mortos no pecado e na circuncisão na carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas, repita comigo, todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Portanto ele diz agora: já não há mais condenação
para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Então, a segunda coisa, a terceira coisa, Deus alterou, mediante a nossa conversão, Deus alterou o nosso destino mediante o pagamento de uma dívida. Amém? Então nós, pelo nosso pecado, nós devíamos, e porque nós devíamos, nós estávamos indo para um lugar de sentença, que é o inferno. Amém? Então Deus foi lá e pagou o resgate. Quem já viu aqueles filmes de como é que é, quando rapta, sequestra? Quando sequestra, então o diabo estava nos levando para o inferno, e Deus vai lá, não, só um minuto que eu vou pagar o resgate dele. Como que vai pagar? Com o meu próprio filho. Então Deus pagou o sequestro, nos trouxe de novo para a presença do Pai, a qual nós vamos viver eternamente. Então tenha isso no teu coração. Amém? Não existe mais dívida sobre você. Você não deve nada para o diabo. Você não deve nada para ninguém. Amém? Não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Nós não seremos condenados. Nós somos salvos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Ele disse, não se perturbe o coração de vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou para o Pai. Lá tem muitas moradas. Fica tranquilo, vocês não vão morar apertados. Vai ter um lugar para cada um. Tipo Alphavilhas. Quarto ponto que Deus muda numa verdadeira conversão. Deus muda a nossa forma de pensar. Isaías 55:8 diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Irmão, eu quero contextualizar um pouco esse verso aqui. Quando Isaías está falando isso a respeito de Deus, quando Deus está falando a respeito do profeta Isaías, que os seus pensamentos, se nós olharmos, ele estava falando a respeito da vida de Israel, a respeito da vida do seu povo. Quando Deus fala que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, ele não está dizendo, como muitas vezes esse ensino triunfalista ele nos diz, né? A gente diz assim, para mim eu quero um emprego legal, tal, trago esse centro para minha família. Não. Deus vai te colocar por cabeça, não por cauda, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os teus pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os vossos caminhos. Se a gente for pegar o contexto dessa passagem, você pode ler em casa, o que Deus estava dizendo é que o povo estava pensando com uma mentalidade pecaminosa, é que o povo estava seguindo por um caminho de rebeldia ao Senhor. Então ele estava trazendo o povo a uma conversão, ele estava dizendo, ei, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os pensamentos que eu tenho para vocês são pensamentos de vida, são pensamentos de santidade, são pensamentos de obediência, por isso endireitem os caminhos de vocês. Por isso ele estava dizendo, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Vocês estão me entendendo? Então o que Deus estava dizendo ali não era um triunfo, mas era um chamado a uma conversão. Então, a quarta coisa que Deus muda em nós é a nossa mentalidade, é a nossa forma de pensar. Por isso, irmão, escute uma coisa, não adianta você querer convencer uma pessoa se ela pensa diferente a respeito daquilo. Não adianta você convencer um casal a viver em santidade se esse casal ele não entende assim. Não adianta você querer convencer uma pessoa se o entendimento dela está diferente daquilo que o Senhor deseja. Por isso que nós precisamos anunciar e pedir ao Espírito Santo que convença essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta, porque se não houver, e muitas vezes qual é a maior dos choques, das brigas que existe entre irmãos? É a gente querendo colocar a nossa mente dentro da cabeça de alguém. É ou não é? Pensa como eu, sim ou não? Por isso Paulo diz aos Romanos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável, esse é o culto racional de vocês.
E ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação das vossas mentes, para que agora, pela renovação das vossas mentes, vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós passamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus à medida que a nossa mente é transformada. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não significa uma vida de triunfo. A boa, perfeita vontade de Deus foi que João Batista fosse decapitado. A boa, perfeita vontade de Deus foi que Jesus fosse crucificado. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus foi que Paulo fosse castigado muitas vezes. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus foi que os discípulos todos tivessem uma morte trágica. Então, eles não desfrutaram da vontade de Deus? Sim ou não? Desfrutaram. Por isso que a gente precisa entender que desfrutar entender a boa e perfeita vontade de Deus é de fato buscar a mente do Senhor, pensar como o Senhor pensa, como tem um livro, né, em seu lugar, o que Jesus faria. Ontem ainda a gente leu ele no início do ministério, né, todos lemos, e ontem eu ainda estava dando uma olhadinha nele lá, né, e no resumo assim, ele diz: e se Jesus pegasse a sua agenda de hoje, ele estaria de acordo com ela e dissesse assim: eu vou fazer as mesmas coisas? E se Jesus estivesse nos seus relacionamentos hoje, ele se relacionaria da forma com que você está se relacionando? Se Jesus estivesse dentro da sua mente, o Senhor estaria pensando as coisas que você vem pensando nos últimos dias? Então, uma coisa que nós precisamos pedir ao Senhor, porque isso é também o efeito de uma verdadeira conversão, é que o Senhor nos ajude a nos dar a sua mente. Senhor, nos ajude a pensar como o Senhor pensa. Amém? Paulo diz aos Filipenses: finalmente, irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Irmão, a raiz do pecado, ela começa na mente. Todo pecado, ele vai começar aqui, ó. E aí, como diz um irmão meu, a gente convida o diabo para trocar uma ideia. É aqui, ó. É aqui. Por isso que todas as vezes que Jesus foi tentado, Jesus repreendeu o diabo, não com aquilo que ele achava que era. Se você pegar a tentação, ele repreendeu com a palavra. Porque a mente do Senhor estava cheia da palavra. Por isso que Paulo, quando está falando lá para os casais, ele diz assim, ele diz que nós, maridos, vamos apresentar a nossa esposa santa e imaculada no último dia diante de Deus, pelo lavar da água, pela palavra. Porque é mudança de mente. Se nós não tivermos a mente do Senhor, é um equívoco pensarmos que seremos seus imitadores. Porque aí começa o choque entre evangelho e religião. Por quê? Porque os fariseus queriam imitar os movimentos de uma santificação, mas os pensamentos deles eram diferentes dos pensamentos do Senhor. O coração deles eram diferentes do coração do Senhor. Mas quem fala: Senhor, nós temos feito tudo certo. Ele disse: beleza, vocês lavam o copo por fora, mas por dentro está podre. Vocês são como sepulcro caiados. Por fora está branquinho, bonitinho, mas por dentro só tem restos mortais. Por isso que um dos efeitos de uma nova conversão, de uma verdadeira conversão, é nós temos a mente do Senhor. Ore por isso. Senhor, eu quero ter a tua mente. Eu quero pensar o que o Senhor pensa. E quando os maus pensamentos vierem, Senhor, eu quero repreendê-los. E por isso, irmãos, é isso que nós estamos construindo aqui hoje. Repreender com a tua palavra. Quando o Senhor te disser assim: cara, tu está com teu coração de pedra, tu não ama ninguém. Não, o Senhor já me deu um novo coração. O Senhor já me deu uma nova natureza. Eu sou filho. Cara, teu pai, tua mãe, não sei o que, você vai assim. Não, o Senhor é o meu pai. Ele é a minha matriz original. Ele é a minha origem. Ele me desejou. Ele me amou. Ele me salvou. Quando alguém chegar e dizer que você vai para o inferno, você vai dizer: não, eu não vou para o inferno porque eu creio naquele que me salvou do inferno. Ele derramou o sangue na cruz. Ele pagou a minha dívida. Eu não devo nada para o diabo. Eu não devo nada para ninguém.
eu amo o meu Senhor, porque Ele já pagou minha dívida e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós repreendemos os maus pensamentos, não com aquilo que a gente acha, mas com a palavra de Deus. Por isso, irmão, escute uma coisa que eu quero dizer para vocês nesses dias: ore em voz alta, ore em voz alta. Sabe, um dos motivos pelos quais muitos crentes estão esmorecendo, porque a gente está pensando que está orando, e a gente está aqui, eu vou orar, vou ficar aqui, aí a gente ora, a mente vaga, volta, né? É assim ou é só eu? Aleluia! Então às vezes a gente acha e o diabo vem tomando isso, porque, irmão, quando a gente ora, a gente está em guerra também. Quando a gente para orar, o diabo vem e quer roubar os nossos pensamentos. Vai tocar o telefone de alguém que não chamava você há 20 dias para chamar você agora. Quando você tirar para orar mesmo, alguma coisa vai acontecer. A distração vai vir, ou a fome vai vir, a sede vai vir. Mas esse é o momento de a gente começar a orar em voz alta, entendendo que a gente está em guerra. Esse final de semana, uns irmãos me chamaram e tal, de uma situação que estava acontecendo. Eu falei, cara, eu não aceito em nome de Jesus, eu sei o que Deus fez aí nessa casa, eu sei o que Deus fez nessa família, e não caiam na murmuração, de repente é isso que Deus quer. Não, não é o que Deus quer, não é o que Deus quer, isso é o que o diabo quer, e a gente repreende o diabo em nome do Senhor Jesus. Ponto. Não aceita, ora, vai para cima, guerreia. A própria palavra diz que Deus já nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É nesse lugar que é o nosso lugar de batalha. Aleluia. Então Deus, Ele também muda a nossa mente, e as batalhas, elas acontecem aqui, irmão. Por isso, quando nós oramos em voz alta, nós repreendemos tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção, nossa concentração e a nossa posição diante das guerras que o Senhor tem nos colocado. Amém? Quinto, Deus muda a nossa visão, nos fazendo enxergar o mundo e tudo o que nele existe a partir da ótica de Cristo. A gente já pregou aqui sobre a cosmovisão cristã. O que é a cosmovisão cristã? É Deus te dizendo assim, pegue os meus óculos, e a gente começar a enxergar como o Senhor enxerga. Quinto ponto, Deus muda a nossa visão. Samuel diz, Deus diz a Samuel, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, outro ponto que nós precisamos, como nós conhecemos o coração de alguém? Quando que nós começamos? Por que na maioria das vezes nós começamos a nos tornar juízes? Porque nós estamos nos distanciando dos nossos relacionamentos. Se eu me distancio do Josias, eu começo a julgar o Josias a partir daquilo que eu vejo pela aparência, porque eu não conheço mais o coração. Por isso, quando Deus muda a nossa visão, Deus nos empurra também para um lugar de relacionamento, para que a gente conheça o coração das pessoas. Da mesma forma com que na distância eu não posso julgar o coração de alguém. Eu não posso dizer, um irmão que eu conheço lá de, não sei das que, irmão, aquele irmão tem um coração seco, cara. Nunca vi ele brabo para saber se o coração dele é bom. Eu nunca vi ele irritado. Nunca vi alguém falar dele para ver a reação dele. Nunca vi alguém passar ele para trás para ver se o irmão não é vingativo. Então, primeiro, quando Deus resgata a nossa visão, Deus nos empurra para um lugar de comunhão, para que a gente se relacione, e a partir do relacionamento, a gente passe a enxergar o coração das pessoas. Amém? Como nós estávamos falando no início, a dona Vanete ali, há uma diferença enorme entre vir à igreja e congregar. Por que muitas pessoas, esses dias uma irmã congregou com a gente e tal, estava naquelas crises, todo mundo tem, irmão, é super normal, tá? Eu ia sair da igreja, mas agora não vou mais, tá? E nós conversando ali, eu quero uma igreja que eu sente lá atrás, ninguém saiba nem meu nome, eu assisto o culto e vai embora. O que isso significa, irmão? Eu não quero que ninguém me incomode, com outras palavras. Eu não quero que ninguém mexa em mim, me pergunte como eu estou, porque se eu contar vai ser problema. Eu não quero que no dia mal alguém venha e pergunte por que eu estou triste. Alguém, no dia bom, que o bolso estiver cheio, que a conta estiver legal e eu viajar, eu não quero que ninguém pergunte o porquê eu não vim no culto.
Então, por que eu não quero isso? E olha que interessante, quando nós não queremos relacionamento, nós procuramos um lugar com muitas pessoas. Não parece contraditório isso? Quando nós não queremos relacionamento, teoricamente era para a gente dizer, vou procurar um lugar com poucas pessoas, porque eu não quero muito relacionamento. Mas quando eu não quero relacionamento, geralmente eu procuro um lugar público, um lugar cheio, porque ali, opa, irmão, tudo bem, como é que tá? Ninguém pergunta qual é o nome, o que está passando. E aí a gente não conhece o coração. Então, a quinta coisa, Deus muda a nossa visão, Ele tira as escamas dos nossos olhos. Um dia o apóstolo Paulo, o homem mais zeloso por Deus, Paulo matava não porque Paulo tinha ódio, não, mas porque Paulo amava Deus. Mas Paulo amava Deus com as escamas nos seus olhos. Até que um dia Deus levanta um tal de Ananias e diz assim, vai lá, impõe a mão sobre Paulo e derrama o Espírito sobre ele. Aquele que mata os crentes? Eu não, manda outro. Não, pode ir. E Ananias vai lá, coloca a mão sobre Paulo, ministra, o Espírito Santo é derramado, e a palavra diz que dos olhos de Paulo cai uma escama. E Paulo, aquele homem zeloso, fariseu, aprendeu aos pés de Gamaliel, o cara mais top do conhecimento da sabedoria, agora ele diz, eu sou o Paulo, pior de todos os pecadores. Eu persegui a igreja de Jesus Cristo. Então a visão, irmão, é uma coisa que Deus muda em nós quando nós recebemos a verdadeira conversão. Depois, Deus muda nossos princípios e valores. Zaqueu levantou e disse, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, todo mundo diz que Zaqueu é ladrão, né? Mas a Bíblia nunca disse isso. E se alguém, eu extorqui alguma coisa, se alguém, não diz que ele extorquiu, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Quando uma verdadeira conversão entra em nosso coração, quando de fato o Senhor entra no nosso coração, Deus muda nossos princípios e valores. Irmão, hoje em dia, eu estava conversando com um irmão essa semana, que eles foram alugar um prédio em Porto Alegre, ali para uma igreja grande e tal, e ele é pastor lá e tal, e ele disse, cara, tu não sabe o problema que a gente teve de lugares aceitar negociar comigo. E ele é empresário, é um cara correto e tal, eu acho, né? Mas ele disse assim, cara, eles não querem alugar porque os caras não pagam as contas, e depois, para tirar a igreja do local é um problema, que daí tem que entrar via judicial, e eles vão ficando lá sem pagar daí. Então pensa, irmão, o povo que era para ser reconhecido como um povo de caráter, é o povo mais conhecido como povo sem caráter. Hoje os bancos não querem mais dar crédito quando o cara diz que é pastor, é um problema. Hoje, irmão, eu trabalhei junto com o pessoal, eu trabalhava na parte de treinamento, e eu trabalhava junto com o pessoal do RH. Quando o cara falava que era crente, o pessoal do RH olhava e falava assim para mim, teu irmão, com quem disse assim, é bomba, vai que é tua. Irmãos, não era para a gente se alegrar e dizer, você é um irmão, né? Porque quando de fato há uma verdadeira conversão no nosso coração, nosso caráter é ajustado. Zaqueu teve um encontro com Jesus e ele disse, se eu extorqui alguém, não estava dizendo que Zaqueu era ladrão, encontrou com Jesus e disse assim, eu extorqui, eu vou devolver, porque isso é obrigação. Mas não, a presença de Jesus na vida de Zaqueu, ela foi tão convicta que fez Zaqueu olhar para os seus negócios e dizer, cara, se há algum dano que eu causei em alguém, por favor, Senhor, fala que eu quero restituir 4 vezes mais. Então, irmãos, um dos pontos de uma verdadeira conversão é a transformação do nosso caráter, é a nossa mudança de princípios e valores. É nós de fato ajustarmos a nossa vida com o Senhor. Amém? Quando João Batista está pregando, preparando um caminho para o Senhor, ele diz assim, um machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto, ela vai ser cortada e lançada ao fogo.
O que devemos fazer então? Perguntava as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Os publicanos também vieram para ser batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, mas contente-se com o seu salário. Entenda uma coisa aqui na verdadeira conversão, e isso é uma coisa que a religião, muitas vezes, ela nos estragou. Crescimento em Deus e crescimento eclesiástico é 2 coisas bem diferentes, irmão. Não é porque o Josias tem um ótimo caráter, ama os irmãos, é um rapaz super prestativo, que agora ele precisa ser diácono, presbítero e pastor. Não tem nada a ver. Muito pelo contrário. Isso é vocação. Aí a gente tem que perguntar: vocação e desejo. É a segunda coisa também que a gente muitas vezes é equivocado. Porque Paulo diz: aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. Então tem que perguntar se o cara quer. Né? Cara, tu quer? Então se tu quer, por que é importante perguntar se quer? Se hoje chegar para mim e dizer: cara, eu quero ser pastor, o que tu acha? Eu faço teologia ou mecânica? Eu vou dizer: faz teologia, cara, né? Agora, se José disser para mim: cara, eu não quero, cara, essa coisa de igreja e tal, eu quero congregar, amar os irmãos, servir quando possível, mas não quero essa questão assim de ter uma vocação ministerial, não é para mim. Amém? Então o que tu acha que eu faço? Teologia? Não, cara. Qual é a profissão que tu quer seguir? A não ser que tu queira fazer para conhecer mais e tal, é bênção. Mas eu vou te direcionar a fazer aquilo que de fato tu quer fazer. Amém? Então tem que haver esse desejo no nosso coração. Por isso que na pregação de João Batista estava dizendo, João Batista não falou para os soldados: ei soldados, agora virem presbíteros. Não, mas ele disse: soldados, agora não cobrem nada do que aquilo que é estipulado. Sejam contentes com o salário de vocês. Entende que é uma mudança de valores, não é uma mudança de posição. A mudança de posição, talvez Deus vai nos colocar mediante a nossa vocação, vai colocar um aqui, vai colocar um ali, né? Deus vai capacitando, vocacionando, a igreja vai reconhecendo, mas não é para todos. A conversão não significa isso. Se alguém disse que você não cresceu em Deus, que você nunca se tornou um líder, isso está errado. Se você nunca teve um caráter alinhado, aí sim, aí não houve conversão. Porque a verdadeira conversão vai transformar o nosso caráter. Como disse Lutero ao sapateiro, né? Lutero, me converti, agora o que eu faço? Faça um sapato de qualidade e venda por um preço justo. Então Lutero não diz: vá às nações. Não, cara. Segue a tua vida, porém agora com os seus princípios alterados. Seja justo nos seus negócios. Ame as pessoas, coloque as pessoas acima das tuas necessidades. É mudança de princípios, é mudança de valores, amém? Por isso que muitas pessoas, às vezes a gente quer colocar uma coisa, um comportamento goela abaixo, e não adianta, irmão. Para quem não mudou seus princípios e seus valores, mediante uma nova natureza, vai ser só sermão. E sermão, vamos ser sinceros, ninguém quer escutar. Alguém quer escutar o que tem e que não tem que fazer? A gente não quer. Agora, a palavra de Deus diz que os filhos do Senhor, eles amam a repreensão. Entenderam? Amar a repreensão é diferente de amar um discurso. É eu desejar mudar os meus princípios e valores. É como Zaqueu chegar e dizer assim: vocês, o que tu acha que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que mudar? Senhor, se eu extorquir alguém, se eu estou sendo injusto no meu trabalho, Senhor, eu estou sendo bom marido, Senhor, eu estou sendo uma boa esposa, porque isso é uma mudança interna, ainda que o outro não esteja cobrando, mas vem de dentro, porque o Espírito do Senhor está nos impelindo a ter esse tipo de questionamento. Amém? Outra coisa, mais 15 minutinhos aí. Deus muda a nossa mensagem. Não, 10 minutos, não dá 15. Deus muda a nossa mensagem, Deus muda a nossa linguagem, e à medida que Deus muda a nossa mensagem, a nossa linguagem, nós passamos então a ser uma voz. Escute, você foi chamado para ser uma voz. Tiago 3,10 diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Curto e grosso.
Da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago diz, não pode ser assim. Vocês não podem ser boca de bênção e daqui a um pouco ser boca de maldição. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Portanto, Paulo diz aos Efésios, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Nenhuma palavra saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que ouvem. 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, escute isso, guarde seu coração. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Olha isso, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Qual é o apelo? A mensagem da reconciliação, que cada homem nessa terra, que cada mulher, que cada pessoa nessa terra, creia em Jesus Cristo e mediante a fé em Cristo se reconcilie com Deus. Essa é a mensagem. Então, para essa mensagem, Jesus diz assim, vocês são os mensageiros de Cristo, como se Deus tivesse confiado a vocês, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, dizendo assim, homem, mulher, se reconciliem comigo, creiam no meu filho. Então ele estava dizendo que Deus nos escolheu para sermos essa mensagem, o seu apelo, para que cada homem e cada mulher se reconcilie com Deus. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, uma coisa nesses dias, escute o que eu estou dizendo, uma coisa que o diabo tem atacado, a nossa linguagem. Nós precisamos de cura na nossa linguagem. E eu não estou falando de todes, lá do todes. Isso aí já é. Mas, irmão, a forma com que a gente fala, ela revela a fonte a qual nós estamos conectados. Quando nós falamos, nós precisamos entender isso. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos o próprio apelo de Deus ao mundo, dizendo, reconcilie-se com Deus. É como se Deus estivesse olhando para Ana e a vida da Ana, a forma com que a Ana fala, fosse uma mensagem para o mundo dizendo, reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus. Sabe aquelas pessoas que a gente encontra e diz assim, cara, eu tive um encontro com uma pessoa hoje que eu quero chegar em casa e pedir perdão. A santificação dela nos constrange. Eu quero chegar hoje em casa e ajustar. Eu tive numa casa que eu quero chegar hoje e ajustar o meu casamento. Eu tive com os irmãos que eu vi eles com os filhos deles, que eu quero chegar hoje e eu quero ter um novo posicionamento diante dos meus filhos. Essas pessoas precisam ser a gente. Nós somos o apelo de Deus para que todo ser que respira se reconcilie com o Senhor. Amém? Agora pergunta, você notou que a gente não falou do comportamento? Porque, irmãos, isso daqui é natureza. Toda natureza revela o comportamento. Tudo que os fariseus queriam era serem aceitos por Deus mediante o seu bom comportamento. E o Senhor os rejeitou porque Ele disse assim, o comportamento de vocês não é revelado pela natureza de vocês. Vocês têm um bom comportamento, mas a natureza de vocês é maligna. Vocês são como sepulcros caiados, dentro de vocês tem podridão, não tem vida. Vocês não estão conectados à videira, vocês não são filhos de Deus. Vocês dizem que a origem de vocês é Abraão, vocês não conhecem aquele que criou vocês. A origem de vocês é o Criador dos céus e da terra. Amém?